Bora bater um papo, live do Colunas Tortas, todas as terças, 10h30 da manhã. Vem comigo e bora pro vídeo. Tem criança que passa do limite, não é mesmo? A culpa nunca é da criança. Meu nome é Rafael, sou psicólogo. Se você tem interesse em fazer terapia, tem um link na bio que você pode entrar em contato comigo. Desde criança, a gente acaba sendo muito refém de todas as circunstâncias que estão ao nosso redor. Rafael Verdolim, psicólogo, hein? Trazendo ele pela primeira vez pra gente poder trocar uma ideia com o que ele tem a dizer. Rafael Verdolim. Porque a gente é criança, a gente é fisicamente muito menor do que todos os adultos que estão em volta da gente. Então a gente depende de que esses adultos cuidem bem da gente. E nem sempre esse é o caso. E muitas vezes algumas coisas que acontecem com a gente, algumas coisas ruins que acontecem com a gente acaba se colocando a culpa. Como se eu tivesse feito tal coisa, se eu não. Enfim, se eu não tivesse feito tal coisa, aquilo não teria acontecido comigo. Isso não é verdade. Porque quando você é criança, você está num estado ali muito vulnerável. Assim, é um estado extremamente vulnerável, até porque você ainda não tem muito bem um lugar no mundo em que você pode reconhecer como seu exatamente, concretamente, que você pode significar como teu lugar no mundo, que você pode usar as palavras para fazer desse lugar não um lugar que você sente que talvez seja seu, mas um lugar que através da palavra ele não só é reconhecido como seu, como de fato você reconhece os próprios limites desse lugar, né? Você ainda não consegue fazer isso. Ainda é tudo muito abstrato. Ou às vezes, não é nem abstrato, né? Ou concreto demais. Concreto demais. Depende muito do toque. Depende muito de uma proximidade. Depende muito do estar ali, etc, etc, etc. Então você poderia ter feito tal coisa, você poderia ter entrado em algum outro lugar naquele dia. Isso não faria nenhuma grande diferença. Porque assim, quem tem a responsabilidade de cuidar de crianças são os adultos. A criança ela não tem como se cuidar sozinha. Não tem como. Não tem como. Então assim, o intuito desse vídeo é para que as pessoas tentem minimamente tirar um pouco esse peso da culpa das coisas que a gente fez ou não fez quando criança. Porque a criança ela está extremamente vulnerável. Ela é metade, às vezes menos da metade do tamanho de um adulto normal. Então assim, ela não tem a capacidade de cuidar de si mesma. Então a criança está num estado de muita vulnerabilidade. Então assim, a criança não tem culpa. Do que aconteceu com aquela criança, a culpa não é da criança. A culpa é dos adultos que estão em volta dessa criança. E esse daqui é um vídeo muito difícil de se escutar, principalmente porque o esforço de tentar ser um bom pai, um bom cuidador em geral, né? Até quem não é pai ou mãe, mas trabalha em escola, em creche e tudo mais, esse esforço, ele é hercúleo. Ele é hercúleo. Mas ao mesmo tempo, junto com esse esforço, acontece a necessidade de se ver perante certo vacilo, certo fracasso específico, né? Certo vacilo, porque ninguém é perfeito. E mais do que ninguém ser perfeito, tem muita gente que tá muito longe da perfeição, certo? Extremamente longe da perfeição. Muita gente. Perante isso, perante essa necessidade de se ver como alguém que não consegue dar conta e que, portanto, nas relações interpessoais talvez não seja avaliado ou avaliada como pai perfeito, mãe perfeita, talvez não seja avaliado ou avaliada como aquela pessoa que conseguiu dar conta de domesticar corretamente este animal criança e transformá-lo em gente, não foi capaz de fazer isso, a gente acaba levando meio que uma responsabilidade para a própria criança, como se fizesse parte de seus instintos indomáveis. O instinto que não tem como domar dessa criança faz ela agir de um jeito que é o contrário da maneira como eu ensino. E o jeito que eu ensino, ele não só é uma maneira de como ser gente, mas ele é uma maneira correta. É uma maneira civilizada. Contra a civilidade que eu estou passando para frente, tem o instinto da criança, que é próprio da criança, ou então a maldade da criança, né? A palavra maldade nesses contextos muitas vezes é utilizada para dar conta daquilo que seria algo que poderia ser expresso com a palavra instinto. E isso é uma coisa absurdamente maluca, porque num dado momento, ao se deparar, né, com uma construção discursiva de um fracasso da civilidade em si próprio, existe sempre a possibilidade da pessoa que está crescendo e que está se deparando com isso a todo momento, né, a todo momento se deparando com aquele lance de que é sua responsabilidade as cagadas que você fez na sua infância, adolescência, mais infância, né, na sua infância principalmente, é tudo problema seu, são os seus instintos, é que você
você era malvada, você fazia de caso pensado, você é uma pessoa má, tudo mais. Isso sendo dito infinitamente, pode gerar uma sensação de que, cara, eu preciso atingir um certo nível de civilidade que eu não sei de onde veio, eu não tenho a menor ideia de onde veio, mas que atingindo esse nível, eu me transformo num bom filho, numa boa filha. Eu me transformo numa boa pessoa que foi cuidada por alguém que se dedicou. E ao me transformar nessa boa pessoa, eu honro a própria existência do meu pai e da minha mãe. E eu queria falar também um pouco sobre essa problemática. Ei, você, me escuta com atenção. Deixa eu pausar o vídeo rapidinho, só para você entender que o Colunas Tortas é um projeto independente. É um site, são as redes sociais, é este canal do YouTube que é feito inteiramente por mim, de maneira independente, sempre tentando trazer ciências humanas de uma maneira mais aplicada no nosso dia a dia. E como se trata de um projeto independente, ele também é autofinanciado. O financiamento dele acontece com as visualizações que vocês dão, com os cursos que vocês compram, e também acontece quando vocês se transformam em membros do canal. Seja membro do Colunas Tortas para ter acesso a vídeos exclusivos para membros que eu tô mostrando agora para você. Lá na homepage do canal você vai ter várias playlists. Vai ter a playlists dos vídeos que são para você, que é o algoritmo escolhe o que talvez seria mais adequado para você. Tem a dos últimos vídeos também, e depois são só playlists de membros. Todas as playlists de membros são tagueadas com membros, elas estão aqui dentro das playlists, e na homepage tem as principais. Primeiro a playlist de Ciências Humanas, onde eu trago Adilson Moreira falando do racismo recreativo, onde eu trago questões sobre colonialismo, onde eu trago Sueli Carneiro para poder falar sobre racismo no Brasil, onde eu falo sobre conservadorismo, onde eu trago Cida Bento para falar do Pacto da Branquitude. Tem também as playlists que são videoaulas, são séries de vídeos para a gente compreender uma obra de um autor, desvendando a microfísica do poder, onde eu falo muito sobre texto a texto do livro A Microfísica do Poder, do Foucault, as figuras do desatino na história da loucura, onde eu falo sobre cada forma que a loucura é exemplificada dentro do livro História da Loucura do Foucault, uma introdução ao livro Modernidade Líquida do Bauman. Então aqui você tem um apoio para fazer a leitura capítulo a capítulo da Modernidade Líquida e extrair o máximo possível deste livro. O Normal e o Patológico, do Georges Canguilhem, que também é muito importante para os estudos que acontecem no século XX, além de ter acesso a todas as lives que são feitas semanalmente no Colunas Tortas. Eu também comecei uma playlist nova de vídeos para membros de monólogos, onde eu faço um vídeo um pouco maior, com um tempo um pouco maior, falando livremente, uma conversa mais íntima que fica só entre eu e você, membros do canal. Então, seja membro do Colunas Tortas, apoie o Colunas Tortas, financie o Colunas Tortas, faça parte dessa história e nos apoie a continuar produzindo cada vez mais. Seja membro. Agora vamos voltar pro vídeo. Ser uma boa filha não é uma coisa que depende exclusivamente de você. Não tá sabendo disso? Então vem cá que eu vou te contar. Oi, eu sou a Maíra, sou psicóloga de jovens adultas, trabalho e pesquiso autonomia há mais de 4 anos, então vamos lá. Ao contrário do que muita gente pensa, ser uma boa filha não depende do seu comportamento, não depende do que você consegue entregar, fazer, enfim, não. Depende do critério dos seus pais do que é ser boa para eles. Entende isso? Sabe por quê? Ela usou a palavra comportamento, eu vou usar a palavra conduta. A conduta não tem valor intrínseco. Nenhuma. Nenhuma conduta tem valor intrínseco. O valor é atribuído. Talvez, se você sempre foi um péssimo filho, uma péssima filha, talvez a questão não é um valor atribuído errado, mas um critério que faz com que qualquer conduta seja insuficiente. Em algumas dinâmicas familiares, um bom filho, uma boa filha, vai ser aquele filho que busca autonomia pessoal, que tem curiosidade de viver, que tem autenticidade, que se dedica à própria existência. Em outras dinâmicas, um bom filho ou uma boa filha vai ser o filho submisso, o filho que entrega a própria existência na mão dos pais. Para essa última dinâmica, não interessa se você vai bem na escola, se você é uma boa pessoa fora de casa, se tem algum hobby, se você tem algum talento, se você não entrega a sua existência na mão deles, a sua submissão para eles. A subserviência, né? É aquela coisa, a existência do sujeito sempre enquanto sujeito assujeitado, nunca enquanto ator social. Sempre enquanto aquele que é interpelado pelo outro para se transformar aquilo que o outro quer. E para o outro,
este sujeito que está sendo interpelado por ele nem é um outro. É um objeto que talvez se transforme no mesmo. Você pode lutar com todas as suas forças para ser vista como boa. Você pode entregar todos os seus resultados, que você foi bem no trabalho, que você foi promovida, que você ganha bem. Se você não tiver dentro dos critérios deles do que é ser boa, você não vai ser vista como boa. E se ser bom, ser boa, envolve a subserviência diretamente, a manutenção do laço familiar dentro da hierarquia institucional familiar, se é essa reprodução, essa manutenção e a eterna reprodução dessa subserviência, aí é pior ainda. É pior ainda ter uma vida. Porque ter uma vida é meio que esfregar na cara. Olha aqui, ó, eu não tô seguindo o plano. Eu não tô caminhando em conjunto aqui. Não tô seguindo o plano. Não tá rolando. Não vai rolar. E é justamente por isso que dedicar tanto tempo e energia da sua vida a ser uma boa filha talvez não te traga a satisfação que você espera, o troféu de filha do ano. Porque para garantir esse troféu é muito provável que você vai ter que abrir mão da própria autonomia. Isso nunca vai ser sustentável, isso nunca vai ser aceitável. A sua autonomia deveria ser a sua prioridade. E é importante que você consiga sustentar o peso do que é decepcionar os pais, do que é realmente não ser uma boa filha. Porque não significa que não ser uma boa filha te torne uma má pessoa. Às vezes o critério dos seus pais para ser boa ou má é muito enviesado. E vai depender de você se você vai conseguir ou não sustentar o peso do que é desagradar e bancar a própria existência. Maíra Azevedo, psico-rolezeira, é o arroba dela. Já trouxe vários vídeos da Maíra Azevedo, inclusive, muito bom, eu adoro. E eu acho também que vale a pena dizer que essa não é uma relação que ela é meramente uma relação direta entre pais e filhos, mas talvez isso se desenvolva como uma relação com as autoridades também, né? Olhar para a autoridade e tentar buscar aquilo que satisfaz, para tentar desempenhar essa coisa da satisfação perfeita desse outro, que é uma subserviência eterna às figuras de autoridade. Assim, gente, figura de autoridade, é interessante a gente saber se vale a pena, né, respeitá-la. É interessante, na maioria das vezes, respeitá-las, as diferentes figuras de autoridade. Respeitá-las ali na convivência, eu quero dizer, né? Para manter um certo funcionamento, né? Então é interessante que você não mande no seu chefe, por exemplo. É interessante que você entenda que se o seu chefe falou que tal tarefa é prioridade, talvez tal tarefa seja de fato prioridade, né? Caso contrário, você vai ser demitido. Tem aí uma coisa de que é importante você entender essas coisas, né? É importante quando você vai na casa de um amigo, você saber que naquela casa ele toma as decisões, ele é a autoridade, ele toma as decisões da casa, né? É uma coisa que envolve isso. Eu tô falando dessas autoridades do dia a dia, esses momentos em que a relação, ela não é horizontal, definitivamente não é horizontal. É importante ter consciência disso, mas ao mesmo tempo é muito importante também, ao mesmo tempo, ter consciência de que o fato de uma autoridade precisar ser respeitada a depender do lugar, do momento, não significa que é necessário uma devoção a ela. E nem o inverso, né? Porque a mesma coisa da devoção é o completo desafio, é o desafio absoluto. O desafio absoluto é o outro lado da moeda da devoção constante. Em vez de uma subserviência completa, o que eu tento aplicar sobre é o contrário da subserviência, é a dominação completa. Você nunca vai me domar, aliás, né? Você nunca vai me domar. É o desafio completo, aliás. Então essas diferentes situações vão acontecendo e me parece que a Maíra e o Rafael trouxeram bons pontos pra gente conseguir construir essa visão de que se ao mesmo tempo a gente não é culpado pelos vacilos da nossa infância que nós próprios fizemos ou que aconteceram com a gente, se a gente não é definitivamente culpado, ao mesmo tempo a sensação de dever algo, de precisar satisfazer algo, talvez isso também não seja uma boa resposta para substituir essa culpa que pode até de repente ficar com a gente, né? Que afinal de contas, quando a gente é criança, a gente está sendo constituído, a gente está sendo colocado no mundo. Para além do nascimento, para além da gestação, mesmo quando a gente já está no mundo, a gente ainda está sendo colocado dele, né? Esse vídeo é um corte das lives do Colunas Tortas. Live do Colunas Tortas toda terça-feira às 10h30 da manhã e ao longo da semana, às vezes à noite, mas principalmente no período da manhã. Só que toda terça é com certeza 10h30 da manhã, tá bom? Vem participar das lives comigo.